Nós temos uma coisa chamada alma. A alma é sentimentos, é emoções. E cada um temos sentimentos, nós temos emoções. E você tem que entender que a igreja é uma família. Quando um sofre, nós sofremos junto. Quando um se alegra, nós nos alegramos junto. De vez em quando é que tem alguns irmãos meio complicado, mas com amor, com compreensão, tem como a gente transformar. Ou tem pessoas, irmão, que elas não querem mudar. Isso é diferente. Tem pessoas que elas não querem. Elas são igual aquela música Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Não, tem que mudar. Se você não mudar, como é que você quer que as pessoas mudem se você mesmo não conseguiu mudar? Então nós, irmão, a igreja, o melhor local de há uma mudança na sua vida é a igreja, porque você tem que ser convencido pela palavra. A palavra é como o salmista disse, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E nós temos que ver a igreja como uma família mesmo. Por isso que nós somos chamados de irmãos, porque nós temos um Pai, que é Deus, e nós somos irmãos uns com os outros. Então nós estamos arrodeados de irmãos e irmãs. Em 1 Coríntios, irmão, capítulo 12, verso 12. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. O plano hoje eu quero falar sobre igreja, sobre congregar. E olha só o que Paulo diz. Porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muito, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Verso 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, que é judeu, que é grego, que é escravo, que é livre. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muito. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou ouvido, se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Amém. Ou como lhe apraz, depende da sua versão. É interessante o que Paulo, irmão, está tentando ensinar à igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios era uma igreja que tinha crentes espirituais, crentes carnais, aqueles crentes que vivem com raiva um do outro, aqueles crentes que andavam irado, revoltado, e tinha os crentes também maduros, aqueles que andavam em amor, em compaixão, em misericórdia. E o objetivo de Paulo é dizer que cada um de nós, você tem um valor no corpo de Cristo. Cada um de nós, eu, você, cada um nós temos um valor no corpo de Cristo. E muitas vezes, irmão, o maior problema que existe em algumas igrejas é a pessoa querer assumir um cargo qual não existe um dom para a vida dela. Porque muitas pessoas acham bonito o título, irmão, o rótulo. Preste bem atenção, não adianta você pegar uma garrafa de Coca-Cola e botar nela dentro Fanta. Irmão, não é o rótulo que vai mudar o que está dentro, não. O rótulo pode continuar Coca-Cola, mas se você botar Fanta, quando alguém for tomar, vai dizer, rapaz, essa Coca-Cola é Fanta. Então, irmão, não adianta você ter um título de pastor se você não tem a unção de pastor.
Não adianta correr atrás de um título de evangelista se não existe sobre a sua vida uma unção de evangelista. Então, irmão, nós precisamos entender que nós estamos em fase de crescimento. Cada um de nós, quando aceitamos Jesus, nem você sabe ainda, quando você aceita o chamado que está na sua vida, para que Deus lhe chamou. Qual o propósito de Deus na minha vida? Muitas vezes, irmão, você não vai descobrir isso do dia para a noite. É igual uma criança, ela está indo para o colégio, ela está estudando, muitas vezes ela termina os estudos, mas ela não sabe qual é a profissão que ela escolheu. Ela não sabe se vai ser doutor, não sabe se vai ser médico, ela não sabe se vai ser advogado, ela não sabe qual a profissão que ela escolheu para a vida dela. Mas aí vai chegar um momento que ela vai entender o local que ela escolheu. Tem pessoas que dá aula e acha bonito ser professor, e tem outros que você vai encontrar que está lá fazendo medicina, termina os estudos, e você muitas vezes vai para o médico e diz: rapaz, aquele médico não me atendeu bem, mas ele tem um título de médico, ele foi consagrado médico, ele tem o documento de médico, foi formado médico, mas muitas vezes está ali apenas pelo dinheiro e não pelo amor à profissão. Mas você vai encontrar pessoas que é um médico, que ama a profissão, e você vai dizer: rapaz, aquele dali foi totalmente diferente, porque ele ama o que ele faz. Então a melhor coisa do mundo é você fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. A única coisa, irmão, que não dá para você escolher hoje é emprego, porque o primeiro que aparece você abraça. Mas muitas vezes você está trabalhando no local, mas está anelando uma coisa melhor, um emprego melhor. Então, irmão, assim também é na igreja. Quando a gente chega na igreja, a gente começa a se envolver no evangelismo, na oração, cantando louvor, dando uma palavra. E quando vê que não, irmão, o dom, ele vai fluir na sua vida naturalmente. O dom que está em você, se for de louvar, você vai louvar. Se for de pregar, você vai pregar. Se for de pastorear, o dom vai fluir na sua vida. Então, irmão, não se apresse. Existem fases na nossa vida. É igual, eu estava vendo hoje, o meu filho fez uma chamada de vídeo, e eu estava vendo a minha neta, a Helena, ela tem 8 meses só de nascida, e eu estou acompanhando ela. Eu tenho notado que ela agora começou a engatear. Ela não anda ainda, nem segurando na parede, mas ela está engateando, e aqui e acolá ela fica em pé. Quando ela fica em pé, ela cai. Mas aí ela vai sair dessa fase. Vai chegar um momento que ela vai começar a andar. Então ela vai sair de uma fase para outra fase. Vai chegar um momento que ela vai estar igual o meu outro neto, o Pedro. O Pedro não só anda, ele corre e pula, porque avançou para outra fase. Assim também é na igreja, irmão. Tem que ter um crescimento na sua vida. Você não pode permanecer do mesmo jeito que você chegou. Tem que ter um crescimento no conhecimento da palavra, tem que ter um crescimento na oração, tem que ter um crescimento em comunhão com Deus, tem que ter um crescimento, irmão, de se envolver na igreja, porque, irmão, através disso, você vai descobrindo o chamado de Deus na sua vida. Então, irmão, e nós aqui, irmão, eu sou uma pessoa que eu quero ver todo mundo crescer. Todo mundo tem que crescer, irmão. O plano de Deus era esse. Jesus, ele pegou 12, olha só como era 12, um era pescador, outro era cobrador de imposto, que era Mateus. Então cada um tinha uma profissão diferente, e ele pegou esses 12 tudinho e transformou em apóstolo. Mas não foi do dia para a noite. Passaram 3 anos caminhando com Jesus, 3 anos vendo ele expulsar demônio, 3 anos se sentando, ele ensinando, falando por parábola, eles fazendo perguntas, Jesus ensinando. Chegou um momento que os discípulos disseram: Senhor, nos ensina a orar também, a gente quer orar. E Jesus ensina eles a orar. Jesus manda de 2 em 2, agora vocês vão expulsar demônio. E eles voltou alegre: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Aí Jesus disse: não se alegrai com isso, mas se alegrai porque o vosso nome está enrolado, ou está escrito, irmão, no livro da vida. Então, irmão, Jesus tinha essa preocupação de ver os discípulos crescer. Então, irmão, a igreja, um líder tem que estar preocupado em ver os seus membros crescer.
Cada um de nós, irmão, tem que ter um crescimento, e a Bíblia fala sobre isso. E quando nós crescemos, irmão, nós vamos amadurecer. E qual o propósito de crescer? De ensinar outros, de pregar para outro, de aconselhar outro, de falar para outro do amor de Jesus, de falar para outro. Por exemplo, ontem eu estive na igreja lá, minha filha foi comigo, e quando eu cheguei lá, muitas pessoas me conhecem. Pastor, era pastor para lá e pastor para cá. E até no momento que teve lá uma cantina lá, eu fui comprar, o pessoal disse: pastor, aqui você não compra nada, o que é que você quer levar? Eu disse: mas rapaz, tenha dó, eu quero ajudar. Não, aqui a gente quer lhe abençoar. Irmão, eu vim com um saco de salgado de lá que me deram um saco de salgado. Pastor, quer mais o que? Quer açaí? Não quero, não, irmão. Eu estou evitando isso, eu estou evitando. E o pessoal, irmão, o que é isso? Sabe o que é isso? É quando você cresce, aprende a semear, e quando você semeia na vida das pessoas, as pessoas, irmão, vai ter o prazer de querer semear na sua vida, de querer lhe ajudar, de querer chegar junto com você, porque ela sabe o que você fez por ela sabe de onde você estava no momento mais difícil. Você chegou lá e disse: Deus tem um plano na tua vida. E eu vi pessoas ali que eu ajudei, pessoas ali que eu aconselhei, pessoas ali que eu orei por eles, foram batizados, pessoas que eu orei por eles, foram curadas, pessoas que quando eu estava no momento mais difícil, eu fui lá pregar, e eles se ergueu, e hoje eles não têm assim: pastor, o que eu faço por você ainda é pouco. Irmão, imagine o que Jesus fez por mim e por você, e o que a gente faz, irmão, ainda é pouco. Ainda é pouco, irmãos. Pelo pouco que eu faço, as pessoas têm um prazer de me ajudar. Até eu vinha de Uber, eu e minha filha, e o meu filho estava saindo do trabalho, e eu liguei, minha filha ligou para ele e disse: ei, desça para cá que a gente vai pegar um Uber junto. Aí o próprio pastor Daniel: não, pastor, você não vai pegar não, eu vou deixar vocês em casa. Eu digo: mas rapaz, irmão, como você, preste atenção, como é tão bom você semear. Mas como é que aprende a semear? Você primeiro aprende, escuta, e depois você pratica. Agora, irmão, não pense que é plantando hoje e colher amanhã, não. Porque tem gente que tem o maior problema de ansiedade, quer plantar hoje e acha que vai colher já amanhã. Eu pergunto aqui: quem já plantou algo, um pé de abacate, que você plantou hoje, amanhã já estava colhendo abacate? Não tem como. Não tem como você plantar abacaxi, amanhã já está querendo colher abacaxi. Não, irmão, há um processo. Aqui dali vai crescer, depois vai gerar o fruto. Irmão, assim é na minha vida e na sua vida. Há um processo, irmão. Agora preste bem atenção, irmão. Dentro do processo, quando o diabo tem convicção que a bênção está próxima, porque, irmão, nós já somos abençoados, mas quando a bênção vai se materializar, irmão, o diabo levanta 1001 obstáculos para você desistir, para você parar. E é aí, irmão, que muitas vezes nós precisamos entender o que é o valor de congregar. Olha só o que diz Hebreus capítulo 10, verso número 25. Esse versículo aqui eu só não gosto na versão corrigida, eu gosto nessa versão que está aqui, porque a versão corrigida, talvez, não sei se alguém aqui vai ter a versão corrigida, eu vou citar também ela. É uma versão que escraviza os irmãos. E olha só o que diz: não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vede que o dia se aproxima. Vou ler noutra versão agora. Não deixamos de congregar. Não, noutra versão diz assim: não deixai a vossa congregação, como é costume de alguns. É nesse versículo que alguns pastores dizem: está vendo? Você não pode deixar sua congregação não, viu, irmão? Não, irmão, você não pode deixar de se congregar. Muitas vezes, já imaginou você sair daqui? Por exemplo, teve uns irmãos que começou esse trabalho aqui comigo, e hoje ele foi morar em Macaíba, uma família. Então ficava muito distante ele sair de Macaíba para cá, para vir se congregar aqui. Ao qual foi o conselho que eu lhe dei a eles: irmão, procura uma igreja mais próxima e se congregue lá. Por quê? Porque por enquanto nós não temos uma igreja lá. Futuramente vai ter, mas por enquanto nós não temos. Mas o que vocês não podem é deixar de se congregar.
Irmão, por que é tão importante se congregar? Quem já se congregou e chegou a pandemia, você sentiu na pele. Quantas pessoas sentiu a saudade de estar na igreja, de estar junto com o irmão? Quantas pessoas sentiu de apertar a mão, de dar um abraço? Porque, irmãos, nós somos carentes dessas coisas. Um abraço, irmão, pode mudar a vida de uma pessoa. Você não sabe muitas vezes como é que a pessoa chegou aqui, qual o problema que ela teve em casa, qual o problema que ela teve com o esposo, com o filho, ou vice-versa, e chega aqui muitas vezes se arrastando. E muitas vezes você chega ali de amada, você é uma benção, e muitas vezes a pessoa não escuta isso em casa. Muitas vezes o que escuta é você só dá trabalho, comer queimou, não sei o que, só sabe reclamar. E quando chega na igreja tem um princípio totalmente diferente. O pessoal chega e diz: você é uma bênção de Deus. Quer dizer, o que ela poderia ouvir em casa não escuta, mas aqui ela escuta. Então o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai entender: aqui ela é amada, aqui ela é querida, aqui ela entende que ela é abençoada, aqui ela entende o amor de Deus. Mas como é que ela atende o amor de Deus? Através de cada um de nós. Por isso, irmão, em Atos capítulo 9, é falado de um homem chamado Saulo. E Saulo, antes dele se converter, ele era um perseguidor da igreja. Olha só o que diz: Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que era do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ele não caiu de um cavalo. Algumas pessoas dizem que ele vinha a cavalo e caiu. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que ele caiu. Irmão, para cair não precisa estar no cavalo, não. Eu já caí em pé. E andando, levei uma topada e caí. Então, para cair não precisa estar no cavalo, não, viu? E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Não preste bem atenção a isso, para você entender o que eu quero falar sobre igreja. Verso 5. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu... Mas eu pergunto, Saulo estava perseguindo Jesus ou a igreja? A igreja, os irmãos. O que é que esse versículo mostra? Que quando eu falo mal da igreja, eu estou falando mal de Jesus. Quando você vê um irmão falando mal de outro irmão, ele está falando mal de Jesus. Paulo aqui, ele estava perseguindo os irmãos. E o que foi que Jesus disse? Saulo, Saulo, porque me... Saulo poderia dizer: eu não estou perseguindo o Senhor não, eu estou perseguindo esse pessoal aqui. Mas preste atenção, nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o... Não tem como eu dizer assim: eu vou perseguir minha filha. Eu estou perseguindo só o corpo ou só a cabeça? Eu estou perseguindo um completo. Então quem fala mal do corpo de Cristo, fala mal também de Cristo. Então, irmão, as pessoas não têm noções do que ela fala. Saulo não tinha noção sobre isso. Foi isso daqui que levou Saulo a se converter. E nós, irmão, precisamos entender que você não está aqui para falar mal de ninguém. Você está aqui para abençoar. Você está aqui para orar por ele. Você está aqui para dizer: você é uma bênção de Deus. Deus tem um projeto na sua vida. Deus te ama. Eu quero dizer que ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Se erga, porque Jesus não quer ver você caído, quer ver você em pé. Então, irmão, aqui a história tem que ser diferente. Eu não posso imitar o mundo lá fora, não. Tem algumas igrejas, irmão, que imitam o mundo, porque quando o irmão cai, é todo mundo falando, sabendo que fulano caiu, sabendo que fulano errou. Não, irmão, não faça não, o diabo já está condenando ele. Faça o contrário, vá lá, chore com ele, erga ele, diga a ele que Deus perdoa, diga a ele que Deus ama.
Irmão, nós não estamos aqui para pisar ninguém. Nós estamos aqui, irmão, para fazer como um bom samaritano, pegar pelo braço, erguer. Você vai ver que o bom samaritano, a Bíblia diz que passou 3 pessoas. O primeiro foi um sacerdote, e o sacerdote passou de longe. Por que passou de longe? Porque disse que aquele homem que estava lá no chão tinha dado como morto, e como ele ia para o templo, ele não poderia tocar no morto. Se ele tocasse, ele ficaria impuro, e se ele ficasse impuro, ele não poderia ir para o templo. Aí um levita que vinha atrás, que um dia também ia ser sacerdote. Então todo levita imita o sacerdote. Então o levita disse: rapaz, se o sacerdote não tocou, eu também não posso tocar, porque um dia eu vou ser sacerdote. Mas a Bíblia diz que depois veio o bom samaritano. O bom samaritano, irmão, é aquele povo que os judeus rejeitaram. O bom samaritano é aquele que os judeus não queriam nem conversa com ele. O bom samaritano que eram os inimigos dos judeus. Mas o bom samaritano, quando viu aquele homem caído no chão, a Bíblia diz que ele cuidou das suas feridas, que sarou todas elas, colocou sobre o seu burrinho, pegou ele e levou para uma hospedaria, e entregou para o hospedeiro e disse: cuide dele, está aqui, eu vou pagar, e se caso ele gastar mais, quando eu voltar, eu pago. E o que isso quer dizer, irmão? O bom samaritano é Jesus, que um dia eu e você estava caído, ele nos ergueu. E o que foi que ele fez? Ele nos entregou para o hospedeiro, que é quem? O Espírito Santo que habita dentro de nós, e levou nós para uma hospedaria, que é onde? É a igreja, o templo, onde nós nos congregamos, e aqui nós somos cuidados, nós somos sarados, nós somos abençoados, nós somos mais do que vencedor. É aqui que nós encontramos força para vencer os problemas lá fora. É aqui onde nós somos alimentados da palavra. É aqui onde o Senhor fala conosco e diz: olha o que o Senhor disse para você. Isaías 41, versículo 10. Profeta Isaías. Eu li esse capítulo, e eu li um livro que o comentarista do livro, ele dá um exemplo, e ele diz assim: imagine você sentado numa praça. Naquela praça tem um banco, você está sentado no banco, e você está pensando mil e uma coisa. Agora ele diz assim: agora imagine Jesus senta do teu lado. E esse diálogo aqui que ele vai usar é você como conversando com Jesus. E Jesus chega do seu lado e diz assim: não temas. Mas você pode dizer: mas Senhor, eu estou com medo. Aí ele diz: não temas. Aí você poderia dizer: Senhor, sabe por que eu temo? Porque eu estou sozinho, não tem ninguém para me ajudar. Aí ele diz: porque eu sou contigo. Então isso quer dizer que crente nunca está só. Aí disse: mas Senhor, eu tenho medo, será que eu posso cair? Será? Ele disse: não te assombres, porque eu sou o teu. Aí você vai dizer assim: mas eu sou tão fraquinho. Aí ele diz: e te o quê? Então, se ninguém quer te ajudar, Deus te ajuda. Se ninguém quer te socorrer, Deus te socorre. Se ninguém quer compartilhar, se ninguém quer ouvir os seus problemas, Ele está pronto para ouvir os seus problemas. Ele diz: eu te ajudo. E se eu cair, Ele diz: e eu te sustento com minha mão direita fiel e te ergo mais uma vez. Então, irmão, nós precisamos entender, depois que eu aceito Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, eu não estou só. Eu faço parte agora do corpo de Cristo, e nesse corpo Ele é o cabeça. E quando eu tenho uma convicção que Ele é o cabeça, e quando Ele me chama para fazer algo, sabe por que eu não posso ter medo? Em Atos capítulo 19, verso 11. Olha só o que diz. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Irmão, Deus sempre está precisando de uma mão. Por que está precisando de uma mão?
porque ele não é o corpo, ele é o cabeça. Por isso que eu chamei minha esposa para cantar esse hino sobre corpo e família, para você entender que você precisa do seu irmão que está ao seu lado. Jesus te abraça quando o outro irmão te abraça. Jesus te perdoa quando o outro irmão te perdoa. Jesus te levanta quando outra pessoa vê você cair e diz assim: se levante. Jesus ora por você quando o irmão estende a sua mão e ora por você. Aí ele diz: Deus, pelas mãos de Paulo, pelas suas mãos o Senhor abraça as pessoas, pelas suas mãos o Senhor aperta a mão de outra pessoa, pelas suas mãos Deus abraça outra pessoa através de você. Por quê? Porque ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então ele conta com você para que isso aconteça. Então como é que Jesus vai visitar outra pessoa? Quando você vai. Por quê? Porque ele é o cabeça e você é o corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Então, irmão, o cabeça, ele conta com você para que as coisas venham acontecer. Em Efésios capítulo 1, versículo número 22, olha só o que diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça, sobre todas as coisas o deu à igreja. A igreja é o que? Verso 23, olha o que a igreja é: a qual é o seu corpo. Preste bem atenção, a igreja é o que? O corpo. Vamos voltar para o verso 22, para a gente entender. O verso 22 diz: pois todas as coisas debaixo dos... Se ele pegou o diabo, os principais e protestados, colocou debaixo dos pés, então quem é os pés de Jesus? Diga assim: somos nós. Então ele botou debaixo dos seus pés, porque ele é o cabeça, você é o corpo, e é no corpo que estão os pés. Ele disse que colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Por isso que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, que somos nós, porque ele pegou todas as coisas e colocou debaixo dos seus pés. Por isso que o verso 22 diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Verso 23, aí ele diz: a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, irmão, o corpo foi enchido com a palavra, com o Espírito, com o nome de Jesus, com a mesma unção, com o mesmo poder, com a mesma palavra, com a mesma fé, com o mesmo amor. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então, irmão, que eu e você, que cada um de nós saia daqui com essa consciência: eu sou o corpo. Eu sou o corpo. Quando Jesus disser assim: abrace, alguém está dizendo: eu preciso que você abrace fulano. Aí quando você abraça, você não vai entender, porque aquela pessoa começou a chorar, porque Deus disse, já tinha falado com ela: eu vou lhe abraçar. Aí Deus manda você, aí imagine só você: não vou não, só abraçar. Só abraçar. A gente quer fazer um bocado de coisa. Tem uns que quer cortar o laço primeiro, tem uns que quer rodopiar. Aí depois, não, irmão, se Deus mandou só abraçar, abraça. Se Deus mandou dizer somente assim: Deus te ama, diga só isso. É o suficiente, irmão. Deus sabe o que está fazendo, irmão. Não queira ajudar a Deus, não. Deus só conta com você, Ele fala, e a Bíblia diz que nós obedecemos. O princípio de autoridade que diz assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, irmão, nós somos a igreja, e a igreja foi feita com esse propósito. A Bíblia diz em Atos, capítulo 2. Olha só o que diz a palavra do Senhor, no livro de Atos, capítulo 2, verso 42. Olha só o que diz: e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, eles perseveravam na comunhão. Sabe quando é que eu tenho comunhão com uma pessoa?
Quando eu decidi amar aquela pessoa, e muitas vezes ela falou mal de mim, eu decidi perdoar ela, para não quebrar a comunhão. Na comunhão dos apóstolos, no partir do pão e partir do pão é Santa Ceia. E na oração ele ora por mim, eu oro por ele, ele intercede por mim, eu intercedo por ele. Versículo 43. E cada alma ou cada pessoa havia temor, e muito prodígio e sinais era feito por intermédio dos apóstolos. Verso 44. Todos os que creram estavam junto e tinha tudo em o mesmo amor, a mesma fé, a mesma comunhão, o mesmo afeto. É um querendo ajudar o outro, um querendo abençoar o outro, um querendo dizer: rapaz, você pode, rapaz, você tem capacidade para isso. Então, irmão, tendo aquela comunhão, querendo o melhor. Irmão, você errou hoje, mas no próximo hino você vai cantar melhor ainda. Talvez hoje você não pregou bem, mas na próxima você vai pregar melhor. Talvez hoje você não cantou bem, mas o próximo hino vai ser mais bonito ainda. Isso é ajudar, irmão, uns aos outros. É comunhão. Então, irmão, isso é igreja. Irmão, igreja, nós não estamos aqui para apontar o erro dos outros. Nós estamos aqui para apontar os defeitos dos outros. Porque quando você aponta para um, tem 3 dedos assim apontando para você. Só tem só um. Aí, tem um apontando para ele, um apontando para Deus e 3 para você. Já imaginou o problema? Você imaginou o problema como é? Só tem um dedo apontando para ele e tem 3 para você e 1 para Deus. Então tenha cuidado, irmão, nunca aponte ninguém não. Irmão, nós estamos aqui para alcançar a perfeição. Nós estamos aqui, irmão, para desejar o melhor de Deus. Nós estamos aqui para anelar o melhor de Deus. Nós estamos aqui, irmão, para aprender de Deus. Nós estamos aqui para nós crescer junto, para nós vencer junto. Irmão, uma igreja unida é quando todo mundo sai ganhando. Não é quando só um ganha, não. É quando há uma mudança na vida de toda a igreja. É quando você conhece a pessoa, de como ela chegou e como é que está a vida dessa pessoa agora. Não é somente o pastor se preocupar com ele, não. Preocupar com a igreja. Saber como é que está os irmãos, como é que está a irmã. Ligando para um, ligando para outro, se preocupando com um, se preocupando com outro. Porque, irmão, isso é uma igreja. A Bíblia diz, irmão, que... Olha só o que diz para nós encerrar. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 20. Eclesiastes, capítulo 4, verso 9. Melhor é ser o quê? Irmão, imagine só o que 2 faz. Preste minha atenção. Melhor é ser 2 do que 1, porque tem melhor, paga o seu. Se todos os 2 trabalham, divide, um paga a luz, outro paga a água, divide o aluguel. Versículo 10, aí ele diz: porque se cair, um faz o quê? Mas se tiver só um, quem vai levantar ele quando ele cair? Irmão, se só 2 faz uma diferença dessa, imagine toda uma igreja. Se só 2, um casal unido, está falando de um casal, que se um cai, o outro vai lá: epa, rapaz, se levante, Jesus tem um plano na sua vida. Aí ele diz, verso 11, também se 2 dormirem, por isso que eu digo que é casal. Tempo de frio, quem é solteiro, que chove, ele não tem uma costelazinha para se aquecer, não. Um casal tem, quem é casado tem. Acaba se abraça mais, pega aquele lençolzinho. Então, irmão, se só 2 faz uma diferença dessa, imagina uma igreja.
Quando vê um irmão caído, o outro vai lá e, epa, rapaz, se levante, Jesus não esqueceu de você. O plano que Ele tem para você, Ele não riscou, permanece no plano de Deus. Ei, se levante, Jesus não quer ver você caído, quer ver você em pé. Ei, se levante, porque Deus não quer ver você prostrado. Ele morreu para pegar o prostrado e deixar em pé. Então, irmão, isso é uma igreja, isso é um corpo. Agora tem vezes que você vai encontrar um corpo com problema. Acho que você já encontrou alguém que só tem uma perna. E quando a pessoa só tem uma perna, o que é que precisa? De uma muleta. Por isso que tem alguns irmãos que só sabem andar com muleta, né? Quando ele vem para o culto, liga para a muleta. Tu vai também? Acho que eu não vou hoje não. Ah, então não vou não. Acho que são os aleijados. Só vem com as muletas. Se a muleta não vir, ele não vem. Não, irmão, salvação é individual. Então, quem anda com muleta, então, no dia que o cara desviar, eu pergunto, você vai desviar também? Então, na igreja tem esses também que estão aleijados, que só anda com a muleta do lado. Se fulano não for, eu também não vou. Fulano vai, aí liga primeiro, tu vai? Vou. Ah, então eu vou me arrumar, eu vou também, eu vou. Por que é que ele está dizendo? A minha muleta vai. Como a muleta vai, então eu vou. Aí, ei, tu vai? Acaba já arrumado. Aí a muleta diz, não vou não. Ah, também então vou não. Muleta não vai, eu também não posso ir. Então, irmão, não lembra, preste bem atenção. Você não está doente, Jesus já lhe curou. Você não precisa de muleta, você só precisa de Jesus. Você não é o enfermo, você é o curado. E curado não precisa andar de muleta, não precisa de maca para alguém carregar você. Ao contrário, nós precisamos somente do Espírito Santo. É Ele que nos guia em toda a verdade. Então, irmão, que cada um de nós precisamos ter a consciência que somente precisamos de Deus na nossa vida. Se você tem Deus, irmão, você tem tudo. Mas quem não tem Deus não tem nada. Se você perdeu a sua fé, irmão, você perdeu tudo. Mas se você não perdeu a sua fé, você não perdeu nada. Porque quem tem fé dá a volta por cima. Quem tem fé se ergue outra vez. Quem tem fé se levanta. Quem tem fé pode até cair, mas se ergue, porque o Senhor é aquele que te ergue, que te levanta. Então, irmão, que eu e você precisamos ter essa consciência. Estamos aqui para ajudar uns aos outros. Amém? Glória a Deus. E você que está assistindo esse vídeo, que ainda não é inscrito no canal, convido você para se inscrever e para que você possa ouvir palavras que vai mudar a sua vida. Deus tem uma palavra para o seu coração, em nome de Jesus. Amém.